E nossa história não estará pelo avesso, assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, pessoal, tudo bem? Cá estou novamente para mais uma aula de história. Dando sequência, né? A última aula foi sobre a Idade Média. Essa é a aula sobre a Idade Média, parte 2. Aula 2. O que mais, então, poderemos contemplar nessa abordagem sobre Idade Média? Bem, temos alguns aspectos, né? Nós trouxemos muito na aula passada, né? Algumas questões de ordem econômica, né? Política e social, né? Aquela ideia do poder da Igreja Católica sobre a sociedade, sobre os acontecimentos. Então, para fechar esse conteúdo, né? Nessa segunda aula a gente traz alguns eventos, né? Tais como revoltas, o período mais conflituoso, né? Também gerado, né? Em alguns momentos aqui, por aquele modelo, por aquele sistema feudal, né? De exploração dos trabalhadores, né? Era uma relação, para explicar a Idade Média naquele contexto ali do feudalismo, uma explicação muito básica, né? A relação dos senhores feudais, o poder descentralizado, a Igreja Católica e, naquela parte inferior ali dessa estrutura, os trabalhadores, né? Distribuídos em servos, enfim. Caracterizou-se uma estrutura, né? Uma relação de trabalho que inevitavelmente geraria uma crise, geraria revoltas e insatisfações. Mas vamos nessa aí. Idade Média, aula 2. Um momento, né, esse período, né, do século XIV ali, peste negra, né, uma doença, assim, histórica, né, talvez uma das mais, possivelmente, né, uma das mais trágicas, né, epidemias registradas, né, na história da humanidade, né, que criou, assolou, devastou, né, assim, o mundo ocidental. Essa doença, né, ela tem um caráter, ela ganha uma dimensão muito mais ampla, né, a partir do momento que ela além de acometer as pessoas, né, no sentido de trazer todos os sintomas, ela atinge, né, estamos falando da Idade Média, né, o imaginário das pessoas. Em que sentido, né? Ela foge, ela ganha um ar muito que afeta, né, o imaginário, no sentido de entender que aquilo era um prenúncio, uma transformação, né, e ainda mais somado a isso as explicações dadas, né, oferecidas, impostas pela Igreja Católica, né, como algo divino, né? Então, naquele momento já tinha o imaginário coletivo estava dominado então por essa concepção, né, de que poderia ser um tipo de castigo, coisa parecida, né? Então, ela era uma doença, né? Foi uma doença, peste negra conhecida como a peste bubônica também, né? Ela era contraída a partir, né, da mordida, né, ou picada, no caso das pulgas, o vetor, então, eram os ratos e as pulgas, né? Ou, depois que a pessoa contraía, era pela a transmissão via aérea, né? Então, ela atingia o sistema sanguíneo, então era uma doença muito, trazia sintomas terríveis, né? E, com o passar do tempo, atacava o sistema, levando a pessoa à morte em poucos dias, né? Questão de uma semana, poucas semanas. Então, vamos trazer o sentido, o que carregava o imaginário das pessoas, né? No momento em que surge uma doença, em que
não se trouxe muitas explicações para aquele momento, né? Então, sem saber a origem, né, as pessoas acabavam culpando alguns grupos sociais, né? Segundo eles, né, alegavam que esses grupos sociais marginalizados teriam trazido essa doença para a Europa, né? Acusava-se, então, os judeus, os estrangeiros, né? Lembrando que, no final das contas, a origem da doença, ou seja, ela ganhou, né, com contornos de epidemia em função das próprias condições, né, de vida e de higiene da população. Então, é uma explicação já que traz traz um vetor, né, traz um vetor não no sentido, não estou falando dos ratos e das pulgas, o vetor talvez fosse, né, foi a própria estrutura social da época, a própria estrutura econômica, né, o modelo econômico. Tranquilo? Então, para a gente entender isso, a explicação, as explicações eram atribuídas aos estrangeiros, eles eram culpados, então, né, por esse evento tão terrível, né? Então, essas cidades medievais, né, como a gente sabe, elas, vamos enumerar aqui, né, ou listar cidades. Tudo isso para a gente trazer algumas explicações, né, para essa peste bubônica, ou peste negra, né, como ficou conhecida. A estrutura das cidades medievais, então, elas eram agrupamentos, né, extremamente desordenados, né? Estamos falando de lixo a céu aberto, né, de esgoto a céu aberto, e então isso proporcionava, né, então a sobrevivência, né, de ratos, enfim, insetos. No que diz respeito à higiene pessoal também não era, né, lá grande coisa, né? Então os banhos, né, não eram coisas que faziam parte, né, dos hábitos diários das pessoas. Então esses aglomerados, né, urbanos acabaram contribuindo, né, para essa proliferação, né, da peste negra. Então essa doença, né, ela se instalava em cidades, né, e tinha sua duração e tinha seus efeitos, né, realizava um grande estrago, né, nessas cidades. Então, os centros urbanos, né, os centros urbanos são fortemente, né, afetados, né, em função disso tudo que foi mencionado, né, dessas aglomerações, né, da quantidade de pessoas e a possibilidade da transmissão via aérea, né. Então, há estimativas, né, que pelo menos um terço, né, da população europeia nesse período sucumbiu, né, foi dizimada por essa peste negra. Então, ao mesmo tempo, né, em que essa peste negra ela era tida, como eu disse, no imaginário, né, como um sinal, né, um sinal trágico, sinal de desgraça, de infortúnio, né? Aí tem isso contribui também, né, para o processo de caminhando já para a crise do sistema feudal, porque essa peste negra ocorreu na Idade Média e, obviamente, nesse modelo de sistema feudal, né? Então, era um prenúncio já de uma crise, de um colapso desse sistema, né? E caminhando, claro, para o fim da própria Idade Média. Bem, sobre as guerras na Idade Média, né? Nós temos uma das principais, né? Se não foi a principal, pela sua duração, bem, aquela que ficou conhecida como vamos abordá-la, né?
A Guerra dos 100 Anos, galera. Então, Guerra dos 100 Anos, alguém tem ideia de quanto tempo durou a Guerra dos 100 Anos? Isso mesmo. A Guerra dos 100 Anos durou 116 anos, né? Ela então ganha esse nome em função, né, para arredondar, né, a ideia da duração da guerra, mas a Guerra dos 100 Anos durou 116 anos, né? Então foi um conflito, né, que serviu, né, ele marcou essa transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna, né, ou para o mundo moderno. Nós temos aqui então a data de 1300, o período, né, dessa guerra, 1453. Então foi um conflito. Então quem participou disso? Quem foram os protagonistas dessa guerra? Muito bem, foram franceses e ingleses. Então foi uma disputa, né, em função de questões políticas, né, econômicas. Então vamos entender como esse conflito, né, essa guerra se desenrolou, né? Na primeira fase, né, ali por volta de já 1340 e alguma coisa, 46, né? 40 e alguma coisa é ótimo, né? Na primeira fase, percebeu-se uma vantagem inglesa, né, sobre os franceses, né? Então aquela conhecida como a Batalha de Crécy, uma das maiores batalhas, né, da Idade Média, né, com várias baixas e que ficou deflagrada, né, a vitória dos ingleses e, né, por uma série, né, de vitórias militares. Então a França então consegue suplantar as forças francesas, os ingleses conseguem suplantar as forças francesas naquele momento, né? Em um segundo momento, né, ocorre, né, vários confrontos, né, sempre tendo a supremacia inglesa nesses combates. Essa sequência de derrotas da França, né, acaba culminando então na assinatura, né, de um tratado, ou seja, a França precisava ceder então um tratado, né, cedeu a esse tratado de paz, que ficou conhecido como o Tratado de Trentine, um nome complicado, mas então nesse acordo, né, a Inglaterra ela obtém o controle, né, de grande parte dos territórios franceses e aí na sequência, né, no governo já de Carlos V, a França acaba reconquistando, né, os territórios que foram perdidos e essas guerras então os vencedores vão se alternando até chegarmos à Constituição, né, normal, atual dos territórios franceses e território inglês. Então, quando a gente faz aquele pequeno corte aqui nessa aula para entender, se foi uma guerra que durou 116 anos, para a gente entender o processo não só de formação dos estados, lembram-se das aulas sobre estados estados modernos, expansão marítima. Então, essa guerra também explica a expansão marítima tardia, né, que foi realizada pela Inglaterra e pela França, né, em função dessas guerras, que depois geraram algumas outras guerras menores, umas guerras civis. Então, provocou esse atraso, né, no que diz respeito a evolução, né, a busca já de novas tecnologias para empreender a expansão marítima, beleza? Temos revoltas camponesas.
Ainda nesse contexto da guerra, nós temos uma figura importante aqui, né? Ah, bem, nesse período aí, né, em que o rei Carlos VII, né, foi deposto, existia uma jovem francesa, vocês ouviram, né, ou, claro que ouviram falar dela, que ela apareceu, né, com a pretensão, ou se dizia predestinada a libertar a França, né, do domínio inglês. Qual era o nome dessa jovem? Isso, Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela, com um pequeno exército, né, ela conseguiu, de fato, né, recuperar algumas regiões ali, né, que haviam sido, né, tomadas pelos britânicos. Inspirados, né, por essa vitória, né, os franceses, né, então conseguem novas conquistas, né. Só que nesse momento, né, todas essas façanhas, né, de Joana d'Arc, ela acaba sendo vítima, né, de uma traição, né, num momento que não aprofundaremos em função do tempo da nossa aula, mas ela acaba sendo então entregue aos britânicos, né, a partir de uma traição. Joana d'Arc, ela é então condenada, né, à fogueira por feitiçaria. Estamos falando da Idade Média, né, então uma mulher, né, naquele período, liderando exércitos era impensável. Então atribuiu-se, foi considerada, né, feiticeira, bruxa, coisa parecida. Então Joana d'Arc foi queimada, né, em 1431 e acabou se transformando então numa grande mártir, né, desse período aí, né, dessas guerras entre França e Inglaterra, né. Então, a partir disso, né, desse período aqui, nós temos questões, perdas territoriais, né, e aí, de ambos os lados, e aí a partir disso, né, aí vem a insatisfação de quem? Dos servos, né, aqueles que compunham aquele grupo de trabalhadores à época, né, e vão inspirando, né, vão movimentando, né, aquelas revoltas, né, a partir dessa insatisfação, né, nessa relação de servidão, e os senhores feudais começam a instituir leis que, né, proíbem até eventuais fugas, e aí essas revoltas vão se sucedendo com reivindicações, né, com problemas de condições básicas de vida, de fome, até da própria miséria. Então, essa divisão social, né, que era uma questão também reivindicada e criticada e cobrada, né, por esses revoltosos, né, lembram das camadas sociais lá do clero, né, da nobreza? Isso então estava sendo questionado, né? Essas revoltas camponesas, né, correm na França, né, e traz então esse embate, nesse combate entre servos e senhores feudais, né? Então esse levante aí, né, dos camponeses começa então é um passo, né? Acaba servindo de exemplo para quê? Se a gente acompanhar aqui o raciocínio, a ideia de insurgências, de revoltas, estamos quase chegando naquele período das monarquias absolutistas, então a gente vai perceber os reis já se mobilizando para formar os seus exércitos. Para que serviam os exércitos, né? Não somente para combater, né, os inimigos afora, etc., para combater a própria população, né, das suas. Então
esse movimento, né, de revoltas, essas revoltas acabaram então inspirando, né, vamos colocar assim, inspirando o próprio poder. Espera aí, a gente não precisamos nos resguardar aqui, né, ante esses movimentos. Então foi um passo então para aquela estrutura já absolutista, qual veremos, né, ouvimos em outras aulas aí. Então, falando nelas, né, as revoltas camponesas, né, vamos entender então os aspectos dessa revolta e como elas se configuraram, né, a partir da relação com a guerra, né? Lembrando então, as revoltas camponesas têm uma estreita relação com a Guerra dos 100 Anos, né, em função daquelas perdas territoriais, né, a falta de terras, né, para se poder cultivar, produzir, e também a peste negra, né, a peste negra na relação com as revoltas camponesas é muito clara, né, a peste negra advinha das próprias condições, né, das pessoas, né, das condições de moradia, de higiene, de saneamento básico, né, que já tínhamos esse quadro ali naquela época. Então, esses são fatores, né, que geraram as revoltas camponesas também. Bem, então vamos entender então guerras, né, sempre trazem aqueles prejuízos, né? A capacidade se você tem prejuízo, você perde a capacidade de investimento, você tem baixas, né? De ordem humana, de ordem financeira. Então, esses dois acontecimentos, peste negra e Guerra dos 100 Anos, acabam determinando uma diminuição da produção agrícola. Desculpem. Se ocorre a diminuição da produção agrícola, obviamente isso vai determinar falta de alimentos, né? Falta de alimentos. Bem, se falta de alimentos, isso gera a fome. Então, essa situação social, né, acaba afetando, né, a estrutura econômica, a relação dos senhores feudais, afeta a população. Essa população, então, qual era o objeto, né, qual era o alvo dessa revolta, né, o alvo desses insatisfeitos? Logicamente, os senhores feudais, né? Eram eles os responsáveis em grande parte, né, por esse quadro aí instituído, né, de fome, de miséria e de outros, e da própria exploração, né? Isso também pesa, né? Então, esses camponeses, né, acabam então insurgindo contra os senhores feudais. A partir disso, né, então, como ficou a situação nos campos? Os campos ficaram vazios, né? Ou seja, não havia produção agrícola. Essa reivindicação por parte dos servos, né? Eles ficou interrompida, né? Então, essas revoltas trouxeram um caráter extremamente violento, né? Não foi nada de sair, fazer passeata, não. Foi um momento muito que também foi contido de forma violenta, né? Foi uma revolta que também provocou essa pós-reação dos próprios senhores feudais, né? Então, como eu disse, logicamente esses movimentos camponeses essas revoltas foram contidas, né? Assim, os governantes já se tinha, né, aquele caráter militar, então alguns grupos, algumas forças, né, militares sob o comando, né, sob o mando, na verdade, desses senhores feudais, acabaram suplantando, né,
o movimento, né, ou as revoltas. Então, isso também fornece aquele, como eu disse, serve de exemplo, né, para que os monarcas que vieram a seguir, né, que vieram posteriormente, formassem, né, dessem ênfase também à formação de exércitos, né, já que o povo começava a se mostrar um oponente, né, no que diz respeito à constituição, né, do poder, né, na própria instituição do poder, o povo se mostrava então um empecilho, né? Então, para isso, para conter esse tipo de situação, esse tipo de empecilho, criam-se, né, os grandes exércitos aí nas monarquias que veremos em outras aulas. Galera, é isso, né, sobre a Idade Média. Atentem, né, fiquem ligados a respeito dessa relação aqui de trabalho, quais as características do período da Idade Média, né? Sociedade feudal, senhores feudais, né, o feudalismo. Então, são pontos importantes, né? O momento ali também das guerras, o que essas guerras, a própria peste negra determinaram, né, no decurso da história, né? Então, esses fatos sempre interligados, né? A ideia da história é essa, né? Não deixar muitos lapsos, né, vácuos aqui, para que a gente possa entender ela, mesmo que ainda de forma linear, com algumas nuances ali à margem desse caminho aí. Beleza? Eu conto com vocês aí na próxima aula para a gente manter essa sequência aí, como eu sempre digo, conectar os fatos. Grande abraço e até a próxima.